Olá, meu amado irmão, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo nessa manhã de segunda-feira. Eu quero primeiramente glorificar a Deus por essa oportunidade, glorificar a Deus por sua vida, glorificar a Deus por suas bênçãos têm sido notórias, as suas bênçãos têm sido notórias em nossa vida e nossa família. Que o Senhor nosso Deus possa continuar te abençoando de maneira poderosa, não somente nesse dia, mas em todos os dias de sua vida. Que a mão de Deus esteja estendida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos, enfim, que o Senhor esteja no centro de tudo aquilo que você vier a fazer, de todo o intento do seu coração. Nessa manhã de segunda-feira, eu quero, em nome do Senhor Jesus, por mais uma vez, compartilhar com você uma breve palavra devocional, uma breve mensagem devocional em nome do Senhor Jesus. Desde já eu quero também agradecer a todos os amados irmãos, a todos os seguidores, enfim, todos aqueles que constantemente têm acompanhado os conteúdos que eu tenho colocado aqui nas minhas redes sociais, quer seja no Facebook ou quer seja também no YouTube, em meu canal no YouTube, um canal que foi criado para a pregação da Palavra de Deus, foi criado para a exposição da Palavra de Deus, para momentos devocionais. O meu intento é fazer com que este canal possa ser a cada dia mais um canal de bênção para a sua vida, para seu ministério, para a sua família, enfim, para a sua caminhada na presença de Deus. Esse é o desejo do meu coração, de sempre poder trazer conteúdo relevante para a nossa, eu sempre gosto de dizer, eu sempre gosto de falar isso, né? Para a nossa edificação. Porque na medida com que nós edificamos vidas através da palavra de Deus, nós também somos edificados. Na medida com que nós ministramos, nós somos por Deus ministrados. Na medida com que ensinamos a palavra, nós somos também ensinados por Deus. Através de cada palavra, de cada mensagem, de cada ministração. Por mais simples que ela seja, Deus fala conosco. Antes mesmo de compartilhar com você qualquer que seja o conteúdo, eu sou por Deus ministrado no conteúdo a qual eu irei compartilhar. Então, desde já, eu quero, no nome do Senhor Jesus, por mais uma vez, fazer a você um pedido. Você que me acompanha nas minhas redes sociais, quer seja no Facebook, onde há um grande número de pessoas que eu tenho visto que estão acompanhando, que estão visualizando os conteúdos e também estão me seguindo, né? Me adicionando nessa rede social, no Facebook. Eu quero fazer este convite a você que já me acompanha no Facebook, nos grupos aos quais eu faço parte, grupos de pregação da Palavra de Deus, de exposição, de ensinamento da Palavra de Deus, que você possa também estar se inscrevendo em meu canal no YouTube, para que eu possa ter também a possibilidade de fazer, através da plataforma do YouTube, transmissões ao vivo, lives ao vivo, para que eu possa também assim alcançar um número maior de pessoas com a pregação do Evangelho, com a exposição das Sagradas Escrituras, com o compartilhamento de pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com ministrações de devocionais, com o compartilhamento de mensagens, reflexões, enfim, para que esse alcance seja maior, para que possamos assim, para que eu possa assim, no nome de Jesus, com alegria, com excelência, enfim, alcançar um maior número de pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, desde já, fica aí ratificado mais uma vez o convite a todos vocês que me acompanham, que escutam as transmissões, para que vocês possam também estar não somente me acompanhando no Facebook, nessa rede social Facebook, mas também indo lá no YouTube e se inscrevendo em meu canal, para que a gente possa juntos
como eu já falei, para que nós possamos juntos alcançar o maior número de pessoas. Haja vista que por meio do compartilhamento dos vídeos, muitas outras pessoas também são alcançadas. Não se engane, através do seu ato de compartilhar uma mensagem, muitas outras pessoas também podem estar sendo ministradas por Deus através de uma breve reflexão, de uma breve mensagem como esta. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com você, havendo já feito esse pedido, essa humilde convocação, eu quero compartilhar com você uma palavra nessa manhã, no nome de Jesus. A mensagem que eu quero compartilhar com você é Jesus presente. Jesus presente. Que palavra, né? Jesus presente. A presença de Jesus. Jesus estando presente. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você nessa manhã de segunda-feira, em nome de Jesus. E eu peço que você esteja atento e que você possa, no nome do Senhor Jesus, ser ministrado por essa palavra, assim como eu fui, que Deus possa falar ao teu coração de maneira poderosa. Amém? Eu quero orar e em seguida fazer uso da palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de João, capítulo 2, e eu irei ler apenas o versículo de número 2. João, capítulo 2, versículo 2. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço por esse momento, por essa rica oportunidade. Te peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos corações, que a tua palavra, que aquilo que vai ser ministrado em conformidade com a tua palavra, possa, meu Deus, falar poderosamente aos nossos corações, porque nós necessitamos ouvir tua voz, não somente nesta manhã, não somente neste dia, mas em todos os dias de nossa vida. O que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de João, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: foi também Jesus convidado, juntamente com os seus discípulos, para o casamento. Foi também Jesus convidado, juntamente com os seus discípulos, para o casamento. Esse texto sagrado, meus amados irmãos, nos traz o relato bíblico. Este texto sagrado nos traz o relato das bodas ou de um casamento realizado em Caná da Galileia. Segundo o que nos diz a própria palavra de Deus, segundo o que nos diz a própria palavra do Senhor nosso Deus, ali Jesus de Nazaré deu assim início, deu Jesus princípio ou início a seus sinais ali em Caná da Galileia. Versículo 11, você vai ver essa afirmação dentro do mesmo capítulo de número 2. Nós vemos aqui, nesse capítulo de número 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de João, nós vemos aqui que, havendo ali faltado vinho, e nós sabemos que naquela ocasião a falta do vinho para a celebração era algo que, vamos dizer, vergonhoso, era algo vergonhoso para o anfitrião, para o casal. Enfim, era algo que acabaria ali com todo aquele cenário de alegria, de festividade, a ausência do vinho naquela celebração. Mas eu não quero falar sobre isso, eu não vou me ater a essa questão de maneira mais profunda, haja visto que eu estou compartilhando com você apenas uma breve reflexão. Nós vemos também dentro desse texto sagrado de João capítulo 2, que havendo esta falta do vinho, havendo tido essa situação, nós vamos ler dentro desse mesmo capítulo que a mãe de Jesus, que ali também estava, Maria, a mãe de Jesus, que ali também estava, diz a Bíblia Sagrada, que ela foi até Jesus e conta para Jesus a situação,
o problema, vamos dizer assim. Ela conta para Jesus: olha, acabou o vinho, não tem mais vinho. Ela relata para Jesus a situação. Aí nós poderíamos aqui, né, nós já poderíamos aqui, dentro dessa palavra, dentro dessa atitude de Maria, a mãe de Jesus, nós poderíamos aqui trazer para nós uma primeira verdade espiritual. Primeira verdade inspirada aqui, né? A primeira verdade declarada da palavra de Deus para nós nessa manhã. É o fato de que nós precisamos, eu, você, precisamos expor para Jesus todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, todo o cenário problemático ao qual nós nos encontramos devem ser colocados diante de Jesus, devem ser expostos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode haver entre nós e a pessoa bendita de Jesus uma ausência de, vamos dizer, não pode haver em nós, para com Cristo, reservas. Nós devemos ter com Ele um relacionamento de tal modo que a nossa vida, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, os nossos traumas, as nossas crises existenciais estejam sempre expostas diante dele, estejam sempre colocadas diante dele. Diante disso, nessa breve introdução, eu vos faço uma pergunta: se Maria, a mãe de Jesus, não tivesse ido até Jesus de Nazaré relatar a ausência do vinho, qual teria sido o cenário dessas bodas, desse casamento? Se Maria, a mãe de Jesus, não tivesse ido até o mestre e relatado: acabou o vinho, qual seria o cenário final desse casamento, desta cerimônia, dessas bodas? Qual seria o resultado final? Nós vemos aqui, nós vemos claramente que o Senhor Jesus transformara a água em vinho. Enfim, nós vemos pelo relato aqui qual foi o final. Nós vemos no versículo de número 10. Todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem um vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então nós vemos aqui qual foi o desfecho dessa situação. Se Maria, mãe de Jesus, não fosse até Jesus expor a situação, o cenário não teria sido alterado. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa manhã? Que o simples ato de expor para Jesus a situação transformou o cenário, mudou o cenário daquelas bodas, daquele casamento. Trouxe uma mudança no cenário, no resultado final. Então aí você já deve estar entendendo e compreendendo aquilo que Deus está falando conosco nessa manhã. Mas o tema da nossa mensagem, ou o alvo de nossa pregação, é falar sobre Jesus presente. Jesus presente. Nós já aprendemos aqui algumas observações dentro do texto que acabei de mencionar. Agora, quando nós começamos, além dessa questão da mudança total do cenário ali, após haver Jesus recebido de Maria, a sua mãe, o relato da situação, do problema, da situação em questão, a ausência de vinho, a falta de vinho, houve aí uma mudança, né, total ali no cenário, porque Jesus interviu. Jesus interviu. Então nós podemos aprender que Jesus presente, porque estava ali Jesus juntamente com os seus discípulos, Jesus presente. Jesus fora convidado para o casamento.
Jesus estava presente, porque fora convidado. Estando ele presente, nós já vemos aí que houve uma mudança no cenário final, diante da ausência de vida. Mas quando nós meditamos à luz das Sagradas Escrituras sobre este tema, sobre esta questão de Jesus presente, nós aprendemos muitas outras coisas. Nós aprendemos que na presença de Jesus, ou tendo Jesus presente, ou na presença do Mestre, glória a Deus, nós temos em sua presença, ou com Jesus presente, nós temos os nossos pecados confrontados. Os nossos pecados confrontados. Quando nós nos colocamos de fato na presença de Jesus, nós temos a realidade, a nossa vida, a nossa realidade, as nossas práticas pecaminosas, a nossa postura, o nosso procedimento exposto na presença de Jesus. Edenilson, eu não estou entendendo por que você está falando isso. Eu estou falando porque quando nós meditamos nas Sagradas Escrituras, nós conseguimos ver nitidamente, nós conseguimos ver nitidamente, que na presença de Jesus os nossos pecados ou as nossas ações são expostas, colocadas diante de nós. Quando você lê a palavra de Deus, no mesmo Evangelho de Jesus Cristo, nos segundos relatos de João, capítulo 4, você vai ver a passagem bíblica que fala sobre a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Quando ela mesma declara no versículo de número 29, ela diz: venha comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Nós vemos aqui, no mesmo capítulo, no versículo 16 a 18, em que o Senhor Jesus diz para esta mulher samaritana: chama o teu marido, traz ele. E ela responde: eu não tenho. Então Jesus diz: você disseste bem, porque tiveste cinco maridos você já teve, e esse que agora você tem não é seu. Isso disseste com verdade. Então ela responde no versículo 19: vejo que tu és profeta. Então, diante de Jesus, o nosso procedimento, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas ações são confrontadas na presença dele, na presença de Jesus, com Jesus presente. Com Jesus presente, os nossos pecados, as nossas atitudes, os nossos erros são confrontados. Por que, Edenilson? Porque o Senhor, ao nos confrontar, ao colocar diante de nós as nossas práticas pecaminosas, ele não visa ou não tem ele o intento de nos condenar, mas ele tem sim o intento de nos conduzir a um caminho de retidão, um caminho de santidade, tentando, através de suas palavras ou através daquilo que ele nos fala ao nos confrontar, através do seu ensino, através de sua palavra, chegar e atingir a nossa consciência, atingir a minha consciência, a sua consciência, nos dar uma consciência de pecado, para que nós possamos nos voltar para Deus, para que nós possamos ter uma postura diferente em relação ao pecado, abandonando as práticas pecaminosas, deixando os nossos erros, abandonando os nossos erros, os nossos procedimentos que não agradam a Deus. Prova disso você vê no mesmo Evangelho de João, no capítulo 8. João, capítulo 8, diz a palavra de Deus. Versículo 9. Ouvindo, pois, eles a resposta de Jesus e acusados pela própria consciência, se retiraram um por um,
aqueles que estavam ali para apedrejar aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério, João 8. Você pode ler todo esse texto e você vai ver esse relato bíblico. Então, Jesus, depois de haver falado, após ter dito, atingiu o que? A consciência dos ouvintes, de maneira tal que eles, redarguidos pela própria consciência, foram indo embora um por um. Então, quando nós somos na presença de Jesus, com Jesus presente, confrontados em nossos erros, confrontados em nossos pecados, em nossos erros, é para isso. É para que haja em nós uma consciência de pecado, para que, redarguidos pela nossa consciência, para que, confrontados por Jesus, através da unção, através da ação, do Espírito Santo, que convence da justiça, pecado e juízo, nós possamos nos voltar para Deus. Mas a presença de Jesus, Jesus presente, não somente confronta os nossos erros, mas Jesus presente também é a certeza ou a convicção de provisão, de que nós seremos verdadeiramente alimentados, que receberemos a verdadeira provisão da parte de Deus. Ednilson, onde está isso? Essa questão. Jesus presente é provisão? Sim. Sim. Jesus presente na nossa vida é a verdadeira provisão da parte de Deus. Jesus supre todas as nossas necessidades. Ele é a verdadeira provisão de Deus para nós. Provisão de Deus no aspecto salvífico. Jesus presente é provisão de Deus no aspecto salvífico. Por quê? Porque é Ele o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que foi provido. É a providência para a nossa salvação. Através de sua morte, através de sua crucificação, através de sua ressurreição, através do seu sangue vertido na cruz, o seu corpo que foi partido por nós, através de Cristo, provisão de Deus, nós somos salvos. Então, é Jesus a provisão. Nele nós somos verdadeiramente alimentados. Por quê? Porque na presença de Jesus temos a verdadeira provisão da parte de Deus. Porque é Ele o bom pastor. É Jesus o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Por quê? Porque ele não é tal como o mercenário. O mercenário vê vir o lobo e foge. Não tem cuidado das ovelhas. Por quê? Porque não são dele. Não são dele. Ele vê o lobo chegar e nada faz. Mas Jesus presente na nossa vida, Jesus presente no teu casamento, Jesus presente no teu lar, é a certeza da verdadeira provisão do Pai. A verdadeira provisão. Em Jesus nós temos a verdadeira provisão no sentido de que temos o alívio verdadeiro. O verdadeiro alívio da parte do Pai. Em Cristo Jesus. Ednilson, aonde está isso? Eu discordo. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu darei alívio a vós, vos aliviarei. Alívio. Jesus é a provisão da parte de Deus para nós, nos dando alívio. Alívio. Jesus é a verdadeira provisão. Nele somos constantemente, verdadeiramente alimentados, porque é Ele o pão da vida que desceu do céu. Ele é o pão da vida que desceu do céu. É nele, em Cristo, o Verbo de Deus, é em Cristo que somos verdadeiramente alimentados. Me lembro dos relatos de Jesus em Mateus capítulo 4, quando ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se temos Jesus presente na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, somos verdadeiramente
alimentados. Não nos falta provisão. Não nos falta nada. Me lembro dos relatos do salmista, Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada me faltará. Outra explanação acerca do mesmo texto nos diz: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, de maneira tal que nós, como ovelhas de seu pasto, ovelhas do seu aprisco, temos Ele como nosso pastor. É Ele o sumo pastor e bispo de nossas almas. É Ele o Senhor. Então, tendo Ele como nosso pastor, não nos faltará provisão, não nos faltará pastos verdejantes, águas tranquilas, não nos faltará o cuidado do bom pastor. É Jesus a nossa provisão. Jesus presente na tua vida, na minha vida, na tua casa, na minha casa, na nossa família. Jesus presente, oh glória, não significa a ausência de adversidades, não significa a ausência de turbulência. Não significa que, estando Jesus presente, nós não iremos passar por momentos difíceis. Não significa. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil na sua casa, na sua família, na sua vida familiar, na sua atividade laboral, no seu relacionamento interpessoal, no seu dia a dia em comunidade, enfim. Talvez você esteja vivendo uma verdadeira tempestade, um momento de turbulência. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus presente não significa ausência de dificuldade, de adversidade. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, problema de saúde, às vezes até um problema de uma doença terminal, enfim, um problema de grande escala, ou um problema, algo que aos seus olhos parece impossível, uma situação que talvez para você esteja de certa forma até insuportável, tendo de lidar com algum tipo de problema no seu ambiente familiar, com filhos, com seu esposo, com sua esposa, vendo o seu relacionamento ruir, a sua família desmoronar, enfim. Jesus presente não significa a ausência de adversidade. Não nos torna imune às intempéries da vida. Não nos torna isentos de passar por problemas, por dificuldades. Não. Nós vemos na palavra de Deus o episódio bíblico que nos dá essa certeza, dentre muitos outros, mas nos dá essa certeza. Quando nós vemos o episódio em que o Senhor Jesus, estando no barco, foram ali os discípulos, foi ali a embarcação açoitada pelas ondas, açoitada pelas fortes ondas, em meio a uma tempestade, grande turbulência, em meio a uma tempestade. Então, nós não estamos isentos de passar por tempestades nesta vida pelo fato de termos Jesus presente. Isso é uma falácia. Quando alguém diz assim: não, venha para Jesus, convide Jesus para a sua vida, esteja com Jesus e nada você vai passar, não vai ter problema, vai ser só coisa boa, você não vai ter mais dificuldade na sua vida, vai ser tudo um verdadeiro mar de rosas. Mentira. Quando alguém disser para você que Jesus presente na sua vida vai fazer com que você tenha tudo o que você quer, tudo o que você quer Deus vai lhe dar, tudo. Deus vai suprir todos os seus caprichos pessoais. Jesus presente na sua vida vai ser sinônimo de que vai ser tudo paz, você vai viver tudo
tudo tranquilidade na sua vida. Todo mundo vai lhe amar, todo mundo vai gostar de você. Mentira. Haja vista que quando nós olhamos o relato das Sagradas Escrituras, nós vemos o oposto. Nós vemos homens e mulheres de Deus, nós vemos homens de Deus sofrendo por amor ao Evangelho, sendo perseguidos, sendo açoitados, por estarem andando, vivendo na presença de Jesus, tendo Jesus presente em suas vidas. Jesus presente. Veja o relato de vida do apóstolo Paulo. Veja o relato bíblico, o relato de vida dos discípulos de Jesus, que sofreram estes homens. Diz a palavra do Senhor que todo aquele que quer viver, andar, viver piedosamente em Cristo, padecerá, sofrerá perseguições. Então, estar com Jesus presente, ter Jesus presente na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, não nos isenta de passar por dificuldades, por lutas, por problemas, por crises. Mas ter Jesus presente, glória a Deus, nos dá uma garantia. Ter Jesus presente nos dá uma garantia de que haverá solução, haverá calmaria em meio à tempestade, haverá bonança. A tempestade vai passar. Ter Jesus presente na nossa vida é uma certeza diária de que a tempestade vai passar, os problemas cessarão, tudo passa. Essa luta vai passar. Essa tormenta vai passar. Haverá um momento, haverá um novo de Deus para nós. Ednilson, e por que você fala isso? Que Jesus presente é a certeza de que tudo vai passar. Haverá uma calmaria, haverá descanso para nós. Amparado na palavra de Deus, que deixa claro, não é aqui o nosso descanso. Então, tendo Jesus presente na nossa vida, nós caminhamos com a certeza diária e constante de que um dia, nós encontraremos o descanso para nossas almas e estaremos com Ele. Andamos aqui na sua presença, andamos aqui tendo Ele presente conosco em nossa vida de maneira tal que influencia o nosso procedimento, a nossa atitude, a nossa conduta, mas estando com Ele presente, tendo Ele conosco aqui, andando com Ele, na presença dEle, nós temos a plena convicção de que um dia estaremos com Ele no verdadeiro descanso, que está preparado para todos aqueles que amam a sua vinda. Estar com Jesus é a certeza de que em meio a essas tempestades, ter Jesus presente, que em meio a essas dificuldades nós não estamos sozinhos. Jesus presente, nós estamos sozinhos. Sua presença notória. Difícil é enfrentar as intempéries da vida sozinho, sem a presença de Deus, sem a fé em Cristo, sem a fé na pessoa bendita de Jesus. É difícil. Há uma canção antiga que diz assim, eu ouvi muito na minha infância, minha mãe colocava muito aqui no rádio da nossa casa, quando ainda morávamos no estado de São Paulo. Ela dizia, quando nós morávamos lá, ela botava um hino: não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus, do lugar tu não vai sair. Eu tentei sozinho, quase me acabei. Com Jesus na minha história, com Jesus na minha estrada, minha vida foi mudada e a vitória eu alcancei. Acho que é do J. Neto. Essa canção minha mãe colocava sempre, quando eu ainda era mais novo, bem novo, quando morávamos ainda no estado de São Paulo. Então, difícil é você enfrentar as tempestades da vida sem a presença de Jesus. Por quê? Porque sem Ele não há força. Sem Ele não há
por meio da fé, um novo ânimo todos os dias para enfrentar as lutas da vida. Por isso me lembro das palavras de Jesus quando ele diz: olha, no mundo tereis aflição. Então ele relata a realidade: aflição, luta, adversidade, dificuldade, aflições. Ele pondera, né? Tereis aflições, pluralidade, aflições, muitas aflições em aspecto da família, em aspectos pessoais, enfim, aflições. Todos nós somos afligidos por alguma coisa, todos nós. Não tem aquele que diga: não, nada me aflige, nada me abala. Não existe esse, até porque se disser, está tratando as palavras de Jesus como mentira, porque Jesus disse: tereis aflições. Aí Jesus também diz: olha, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Despertei hoje, segunda-feira, animado. Não vou me abater, vou me animar. Animosidade. Está tudo desmoronando, está tudo difícil. E realmente está, não só para mim, mas para muitos outros irmãos, muitas outras pessoas, né? Acredito que você também deve estar enfrentando as suas pelejas, as suas batalhas com Jesus, como eu também estou. Mas animosidade, ânimo, alegria, meu, ânimo, tenha bom ânimo, não se deixar abater. E é estando em Jesus que nós temos esse novo ânimo todo dia. É com Jesus, é pela fé em Cristo que nós somos diariamente fortalecidos. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus na pessoa bendita de Jesus. Ai se não fosse. Ai de nós se não fosse. Estaríamos de fato perdidos. Com Jesus presente na nossa vida, com Jesus presente na nossa vida, nós temos a verdadeira instrução. Com Jesus presente, nós somos ensinados, nós somos instruídos. Com Jesus presente na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nós somos verdadeiramente instruídos. Instrução, ensinados. Porque é o Senhor Jesus o Mestre por excelência. É Ele quem nos ensina e nós somos os seus discípulos. É a presença de Jesus, Jesus presente, que nos dá instrução, sabedoria, nos ensina como proceder. É o ensinamento de Jesus que nos ensina como devemos agir. É a instrução de Jesus que nos ensina como nós devemos proceder na nossa família, na nossa casa, para com o próximo. E quando nós meditamos na palavra de Deus, nós conseguimos ver diversos ensinamentos do Mestre sobre o amor, sobre o perdão, sobre o serviço, sobre a humildade. Diversas instruções, diversos ensinamentos do Mestre, que é Jesus de Nazaré. Diversos ensinamentos que são úteis para a nossa vida. Então, com Jesus presente, nós somos instruídos. Muitas pessoas acabam tomando decisões equivocadas e precipitadas, acabam tomando decisões importantes na vida familiar, na sua vida conjugal, no seu relacionamento com os filhos. Por quê? Tomando decisões importantes de maneira errada. Por quê? Porque não tem Jesus presente. Porque Jesus não está presente na tomada da decisão. Porque Jesus não se faz presente dentro do lar, dentro do ambiente, na vida dessa pessoa. Na vida deste homem, na vida desta mulher. Porque quando nós temos Jesus presente, nós somos verdadeiramente instruídos. Verdadeiramente instruídos. Verdadeiramente ensinados por Ele. Ensinados por Ele. Somos verdadeiramente discipulados por Jesus. E o ensinamento de Jesus sempre nos conduzirá ao melhor de Deus.
E muitas das vezes nós não estamos atentos à sua instrução. Muitas das vezes nós nos colocamos como pessoas de dura cerviz diante do ensino de Jesus. Quando Jesus manda amar, diz para amar, nós odiamos. Quando o Senhor instrui a perdoar, nós guardamos mágoa e rancor. Quando o Senhor nos instrui a servir, quando o Senhor ensina sobre abnegação, sobre se colocar no lugar do outro, ter compaixão, ser compassivo, misericordioso, nós não agimos assim. Então são diversas as instruções de Jesus para a nossa vida. Jesus presente nos conduz também, nos traz também muitos ensinamentos, muitas instruções. Jesus está presente na sua vida? Jesus está presente na sua casa? Jesus presente. E aqui eu concluo. Jesus presente transforma vidas. Jesus presente, a presença de Jesus transforma vidas. Muda histórias, muda trajetórias, escreve uma nova história, faz um novo desenho, aleluia, transforma. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos Paulo, o apóstolo Paulo antes, o apóstolo Paulo, denominado Saulo, Saulo de Tarso, apóstolo Paulo, transformado, de perseguidor a perseguido. Nós vemos na própria palavra de Deus a transformação de um homem endemoniado de Gadara, endemoniado gadareno, homem que vivia ali nos sepulcros, ferindo a si mesmo, possesso, cheio de demônios, mas teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E nesse encontro com o Mestre, sua vida foi transformada. Diz a palavra de Deus que ele saiu a anunciar a palavra, a proclamar em Decápolis o que Jesus havia feito por ele. Marcos capítulo 5, versículo 20. Este homem teve a sua vida transformada. Jesus presente transforma, muda o cenário. Como nós falamos no início de nossa ministração, qual era o cenário das bodas? Acabou o vinho. Qual era o cenário? Você já parou para pensar? Como que estava o ambiente? Ou como ficaria após comunicar a todos os convidados ali a falta do vinho? Você já parou para pensar nisso? Então Jesus transformou o cenário. Ele muda a realidade. Eu concluo essa palavra com um apelo notório. Você já convidou Jesus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Jesus está presente no seu casamento? Jesus está presente no seu ministério? Na sua vocação? No seu lar? O texto que lemos diz, foi também convidado Jesus. Nessa manhã eu te faço um desafio. Convida Jesus para ser parte integrante, para ser parte principal da tua casa, do teu casamento, da tua família, dos teus negócios. Eu te garanto que Jesus presente, estando ali Jesus, tudo, absolutamente tudo será diferente. Tudo será diferente. Amém? Que você receba essa palavra, que você possa, em nome de Jesus, se ainda não é um
possa ser mais um integrante da família de Deus, você possa ouvir o chamado de Deus, você possa estar atento à chamada de Deus nessa manhã para você, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, qualquer que seja o horário que você vai visualizar essa pregação, essa mensagem, que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dizendo: convida Jesus, convida Ele, tenha Ele presente, porque Jesus presente faz toda a diferença, amém? Às vezes nós temos na nossa vida a presença de muitas pessoas, nós contamos com muitas presenças, e às vezes com notórias ausências, ausências nos momentos mais difíceis da vida. Você sabe do que eu estou falando. Muitas das vezes, muitas ausências, mas Jesus presente faz toda a diferença. Convide Jesus. Convide Ele para que Ele faça parte da sua vida, da sua trajetória, da sua caminhada. Eu tenho certeza que assim como Ele mudou a minha vida e vem mudando a minha vida, a minha história, a minha trajetória, a trajetória da minha família, Ele vai mudar a sua. Ele vai transformar a sua. Agora você precisa entender que Jesus presente faz toda a diferença. Vamos orar no nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te agradeço por essa manhã na tua presença e te peço que esta pessoa que ouviu esta palavra, meu Pai, possa entender que o Senhor presente faz toda a diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, esse é o desejo do meu coração, esse é o intento do meu coração, que muito mais vidas possam ser alcançadas através deste canal, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Amém. Que você possa continuar acompanhando as transmissões, acompanhando cada vídeo, porque tudo isso que eu faço é para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, e Deus sabe. Que Deus possa te abençoar através dessa ministração. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Mais uma vez eu digo, se inscreva no canal no YouTube, para que eu possa alcançar o número de inscritos necessários, para que daí então possa estar fazendo transmissões ao vivo através da plataforma do YouTube, e assim também alcançar um número ainda maior de pessoas. Em nome de Jesus, se assim Deus permitir, nós estaremos cada dia mais e mais trazendo conteúdos relevantes, com excelência, com dedicação, para a edificação de nossas vidas, amém? Com certeza Deus ainda vai nos usar muito para a sua glória através dessa plataforma, e muitas vidas vão testemunhar, com toda certeza, vão ser alvos das bênçãos de Deus através de cada ministração, como já tem sido. E eu glorifico a Deus por isso, porque através desse canal, através dessas transmissões, nós temos alcançado muitas pessoas, temos conseguido chegar a muitas vidas, muitos corações, e isso é algo que alegra a nossa alma, nós que amamos a palavra de Deus e que amamos a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor.